Recording in progress. Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez, né? Para a gente conversar um pouco a respeito dessa doutrina maravilhosa, desse amigo Jesus, né? De todos esses ensinamentos que esses irmãos queridos, que esses espíritos amados nos trouxeram. Nós estamos estudando o livro Luz Acima, né? Do Chico Xavier, né? Com mensagens, histórias bonitas de Humberto de Campos, nosso querido irmão X, né? E nós vamos estudar hoje o capítulo 34, Na Subida Cristã. Então, o tema hoje, na verdade, a nossa conversa vai ser sobre os desafios, né? Os desafios da evolução. Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho o nosso slide, né? Para que a gente possa dividir com vocês aí a apresentação, para que vocês consigam ler junto comigo. E aí é bom que a gente vai lendo junto, né? E a compreensão fica um pouquinho melhor. Então o Luz Acima, do capítulo 34, né, do irmão X, né, Humberto de Campos, Na Subida Cristã. Então a conversa vai ser sobre os desafios da evolução. Então Humberto conta que Filipe, né, que é um velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. A Boa Nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um momento divino, alto demais, porém considerando-se as vulgaridades da existência comum. O mestre era sem dúvida o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele, que acompanhava o Senhor passo a passo, atravessava obstáculos imensos de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que de súbito via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças, os objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Jesus, persuasivo, né, e doce, esclarecia Filipe: não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos signos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes impensadamente a claridade que refugia no além. Mas, Senhor, obtemperava o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam das mais amplas informações. O Cristo sorria benevolente e acrescentava: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície, e se os obstáculos aparecem impedindo-nos a subida,
Estas dificuldades pertencem a nós próprios, a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava no terreno das longas perquisições interiores e concluía afirmando: Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isto. Silenciava Jesus na habitual meditação. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, em jornada comprida, laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar, deslumbrado, os resplendores que fluíam da cordilheira. Terminara o lençol verdoengo e florido, atacaram a marcha no carreiro íngreme, agora era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Não obstante subirem devagar, Filipe de momento a momento rogava pausa e, suarento e inquieto, sentava-se à margem, a fim de alijar pedras minúsculas que sorrateiras lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo, paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes pararam de súbito, repetindo Filipe a operação, e ao conquistar as eminências da serra, banhadas de sol, na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe brandamente: como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda a dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim, também na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra, a opinião irradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O pescador Galileu meneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito: sim, mestre, agora compreendi. Então, essa lição linda, né? Trazida pelo nosso querido Humberto de Campos, traz uma das questões extremamente muito relevantes, né, do nosso cotidiano, principalmente para esses que escolheram a semeadura, né, a semeadura junto com Jesus, principalmente nós aí, vamos falar de nós espíritas, né? Então, se a gente voltar no texto agora com calma, né, nós vamos ver o seguinte: qual era a questão, o problema de Filipe, né? Qual é o problema? Então ele estava achando, né, ele achava que aquilo que Jesus trazia, né, era muito forte assim pro comportamento, pro pensamento e comportamento dele e dos homens da época. Ele fala assim no início, né? Indiscutivelmente o monte divino é alto demais, né? Considerando-se as vulgaridades da existência comum. Ou seja, nós somos ainda tão vulgares nos nossos pensamentos e hábitos, e que quando Jesus coloca essas referências, as referências de conduta, né? Elas ficam às vezes longe demais do céu. Ele reconhecia Jesus, que ele era o embaixador do céu. Portanto, mas ele achava, ele acreditava, né, e pensava que aqueles princípios que Jesus era portador eram muito transcendentes, ou seja, estava muito além daquela época, né, da época que eles viviam. E muitos de nós ainda hoje achamos isso. Muitos de nós achamos
2000 anos depois, que o que Jesus traz para nós, ou trouxe para nós, né? Depois eu vou conversar um pouco melhor na frente, é transcendente demais, está muito longe, né? E aí eu não consigo, muitas das vezes, tenho muita dificuldade. Como que eu vou resolver isso tudo? E ele seguiu no modelo de pensamento dele, né? E ele, volta e meia, ele fala dentro do texto, né? Que ele acabava de vez em quando, apesar de seguir Jesus, de andar com Jesus, ele dava umas tropeçadas no caminho, né? E ele, como ele fala, né, bonito, né, fala assim, esfacelava, né, as promessas de melhoria contínua que ele formulava a si próprio, ou seja, a cada dia, às vezes, ele formulava promessas para si mesmo, né, dizendo que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia mudar isso, que ia mudar aquilo, e muitas das vezes não conseguia. E ele ficava extremamente triste, né, decepcionado com ele mesmo, porque não conseguia, muitas das vezes, seguir, né? Seguir Jesus e cumprir com as suas promessas. E aí ele voltava para si, né? E pensava assim, não, mas se eu não estou conseguindo, é porque isso é praticamente impossível, né? É quase impraticável o progresso, ele falava, né? A ascensão evangélica. Então é como se ele tivesse toda a sua decepção desistindo da caminhada evolutiva, que é o objetivo das nossas encarnações. E ele falava assim que os ideais, as esperanças, os objetivos do Salvador, de Jesus, permaneciam excessivamente longínquos. Ou seja, aquelas ideias que Jesus trazia, os pensamentos, aquilo que Jesus vivia, inclusive, junto deles, estava muito distante, né? E ele falava assim, ele ainda falava assim, né? Ele que vivia com Jesus, ele já tinha essas dificuldades todas, né? Esses obstáculos todos. O que não ocorreria, o que não passava na cabeça daqueles homens ignorantes da verdade, né? Mais frágeis que ele mesmo, né? Ou seja, pensar que outros, né, ainda no nível de evolução, que nem conheciam Jesus, nem as suas lições, nem seu roteiro, né, para nós, que seria desses então que eram ignorantes ainda no Evangelho, né, naquilo que Jesus trazia? E ele ficava com a cabeça assim, louca, né? E Jesus, percebendo muitas das vezes, né, naquele jeito doce, amável dele, falava assim, Felipe, não se submeta, né, por semelhantes pensamentos. Porque esse derrotismo, né, muitas das vezes em nós, esses pensamentos de desânimos, pessimistas, né, eles acabam minando as nossas resistências, as nossas energias, e acabamos muitas das vezes nos unindo a outras forças, né, do mundo espiritual, né, que vêm também até nós em função do nosso modelo mental, né, se unem a nós por atração, e fica assim esse marasmo, sem que a gente transpasse, né, esses momentos de dificuldade, mas são transitórios, né, que nós passamos por vencer as nossas próprias imperfeições. E ele segue, né? Jesus segue falando assim que era indispensável instituir esses padrões, né? Essas referências maiores, superiores, com as revelações de Deus, com a revelação dos altos, para que nos inspirasse, né, a vida, nos estimulando quanto fosse necessário. Então ele fala, se a gente não descerrar a beleza do píncaro, né, de cima, como educar, né, o espírito que ainda rasteja, né, que ainda rasteja no pântano? E ele fala, dá uma advertência forte para Filipe: não menosprezes impensadamente a claridade que refugia além, né? E Filipe, assim, continuava, né, entendendo, né, mas ele falava assim, mas será que não dava para a gente pelo menos dar uma graduada nessas metas, assim, afrouxar um pouquinho essas metas? Isso aqui é muito difícil, né? Será que não dá para dar uma graduada nessas visões, né? O amor, ele fala, Filipe, né, que pleiteamos é universal e infinito, mas a maioria das criaturas, Filipe falando, ainda é muito ignorante, ainda não compreende nada disso.
E muitos homens, Filipe fala, chegam a odiar e perseguir, né? Como se praticassem virtudes. Ou seja, tem muitos de nós, né, cometem maldades, né, injustiças e muitas crueldades, achando que aquilo tá legal, tá bom, é virtude, né? Que aquilo é coisa de Deus, às vezes, achamos. Fizemos isso muitas vezes, né? E fala que filósofos existem que consomem a vida e o tempo, né, colocando nos tronos aqueles que só sabem tiranizar. Ou seja, nós valorizamos muitas das vezes, Felipe está falando, aqueles que na verdade ainda cometem crueldades, maldades. Esse é o estilo, o estilo não, é o padrão mental, né, da sociedade, que é hoje ainda isso. Ele está falando há 2000 anos atrás, mas está falando de hoje. É razoável, então, Filipe conclui, né? Como apesar dessas dificuldades, é razoável reduzir a gradação da luz. A revelação tem que ser, né, reduzida, não colocar tão forte os objetivos, para que a gente não ofusque o povo, o entendimento do povo. Né? E aí ele fala uma coisa que eu já vi muita gente falar no Espiritismo, né? Vamos deixar para outra encarnação. Ele fala assim, no transcurso do tempo, nossos continuadores vão se encarregar disso, né? Trazendo mais amplas informações. Né? Como dizer assim, muitos espíritos já viram assim, isso é muito difícil para mim, vamos deixar para uma outra, né? Para a próxima encarnação. Né? Então é como se estivesse adiando, postergando, ou se a gente tivesse condição de fazer uma negociata com Deus, né? Para postergar, né? Vamos dizer assim, o nosso crescimento, né? E ele segue, né? E Jesus sorri até que aparece um ensinamento. Eles vão subir o Monte Hermon, né? Filipe, quando está na base do monte, olha para cima, né? E vê o cimo, né? A coroa da montanha, e fica deslumbrado com aquilo que ele vê, né? E à medida que eles vão subindo, passa pela parte bonita, que é a parte verde, né, do monte e tal, né, a parte verdoenga que ele fala, e depois eles vão seguindo a caminhada, subindo, e aí Filipe, à medida que vai subindo, vai encontrando as pedrinhas do caminho. E as pedrinhas vão entrando nas suas sandálias e os fere, né? Fere para cá, fere para lá, e ele para, tira a pedra e volta, e fere e para, que é o que acontece com a gente na nossa caminhada de subida, né? Nós estamos num processo de evolução, e nesse processo de evolução nós estamos fazendo o quê? Aprendendo, né? Fazendo com que esses ensinamentos, essa referência que Jesus trouxe, né? Que ela seja aprendido, mas muitas das vezes a gente encontra as pedras do caminho, a gente não segue exatamente aquilo que Jesus está dizendo, e aí a pedra fere, e aí o problema que a gente cria, né, acaba fazendo com que a gente se sinta mal, que a gente sinta dor, que a gente sofra, né, porque às vezes nós próprios, não é o amor que Jesus trouxe como referência que é um problema. O problema é o desvio do amor que a gente acaba construindo, criando, e isso gera problema para todos nós. Gera dores, sofrimentos, né? Que nós não queremos, e o grande objetivo nosso, final, é a felicidade. Só que a felicidade só vem quando a gente elimina, né, essas imperfeições nossas. Né? Porque as circunstâncias que a vida vai trazer para todos nós são as oportunidades que nós temos para provar que nós já construímos ou estamos em construção daquelas virtudes dentro de nós, né? De tudo aquilo que Jesus ensinou. Então é um processo de construção, que nós não vamos fazer isso de uma hora para outra. Isso é uma subida, isso é uma caminhada, né? Em cada encarnação é um degrauzinho que a gente vai subindo de uma caminhada enorme, né? Nós estamos muito longe do topo do morro, do topo da montanha, né? Então
é importante que a gente gaste tempo e tenhamos paciência com os nossos dedos feridos, que a gente tenha fé, força no momento, né, da dor, do ferimento, mas que a gente tenha a esperança, né, que isso tudo vai passar, porque faz parte do processo nosso também errar, também cair. Por quê? Porque nós estamos em fase de construção. Mas o Espiritismo diz para nós o quê? O que é que o Espiritismo nos ensina? Ele nos ensina que aquele que é um bom cristão é aquele que se esforça, que está sistematicamente se esforçando, né, por se elevar, né, por construir valores novos, né? Esses são os verdadeiros espíritos, porque nós não vamos virar santos, né? Não vamos virar espíritos elevados, puros, de uma hora para outra. Isso é um processo de construção de milênios. Então, em cada uma das encarnações das nossas vidas e cada dia da nossa vida, nós temos que fazer diferente do dia anterior. É um processo de construção, de formiguinha, né? Então precisa de tempo, de paciência, né? Para que a gente possa, cada pedrinha que fere nossos dedos, a gente parar, localizar a pedrinha, tratar, né? Tratar o ferimento, tal, para que a gente volte à luta de novo e não caia mais, não permita mais arrumar a sandália direita, as proteções direito, né? Para que a gente não permita que aquelas pedrinhas nos firam. Então Jesus, nessa subida toda, quando chega no topo do morro, fala para ele, fala assim: ó Felipe, agora você tem que reconhecer o seguinte, que não foi a claridade da montanha, né, do alto, que te dificultou a marcha, não foi a referência que eu trouxe, não é a referência que eu estou te trazendo que está te ferindo, mas é a pedrinha, né, a pedrinha modesta que está lá no chão. O que é a pedrinha modesta que está no chão, que nos fere? São os nossos desvios do caminho. Essa nossa insistência em persistir no mal, né, em persistir na vingança, no ódio, na ira, na raiva, na inveja, no ciúmes, em tudo que é contrário ao amor, em tudo que é contrário ao que Jesus nos ensinou. E ele fala, Jesus constrói assim, de um dia radioso, ele fala: nunca fez mal para ninguém, né? Entretanto, muitas vezes, aquelas questões pequeninas do mundo, né, interrompem a nossa viagem. Ou seja, muitas das vezes, esses problemas que nós criamos com os nossos familiares, né, com os nossos, aquele próximo, mais próximo, essas dificuldades do dia a dia com o filho, com o marido, com a esposa, né, com os amigos mais próximos, esses problemas bobos que a gente vai criando, né, que orgulho, amor próprio, tudo isso. Então essas questões pequeninas, às vezes elas interrompem a nossa viagem, são as pedrinhas que eu tenho que tirar. Então essa dificuldade não é porque Jesus disse que nós temos, que nós precisamos nos amar uns aos outros, que nós precisamos dar a outra face, né? Que é a face do coração, que nós temos que caminhar, se me pedir para caminhar eu caminho 10, caminho 5, ou seja, que eu esteja sempre disponível. Não é esse disponível para ajudar, para auxiliar, independentemente do irmão que seja, ou do irmão que for. Então, essa construção que Jesus trouxe para nós, são esses valores que nós temos que pensar um pouco. Então, Jesus diz que quase sempre, a fim de nós prosseguirmos na direção do dever, que essa que é a nossa obrigação, porque nós viemos aqui para evoluir, do dever elevado e soberano, nossa alma requisita cooperação. Ou seja, muitas das vezes também, nas nossas encarnações, na nossa jornada, nós vamos precisar de ajuda, de cooperação, que é isso que esses espíritos também têm feito conosco, esses irmãos queridos. Então, precisamos da ajuda de irmãos, às vezes mais esclarecidos, para nos auxiliar, para nos dizer, mostrar o caminho, para nos sustentar, às vezes, nos momentos difíceis, né? É um trabalho em que nós damos as mãos uns para os outros, vamos nos apoiando nas nossas imperfeições, nas dificuldades que nós criamos. E aí vamos seguindo, tirando as pedrinhas do caminho e vamos subindo, né? Porque esse processo de cooperação, Jesus fala que são as sandálias que nós usamos para proteger nossos pés das pedrinhas. Então ele fala que toda dificuldade de ascensão, Jesus diz,
reside nos problemas insignificantes da nossa caminhada. Problemas tolos, bobos que nós criamos. Então assim ele fala que na nossa caminhada as questões mais ínfimas, se conduzidas, os problemas íntimos ou ínfimos que nós temos nas nossas vidas, se a gente trata esses problemas com imprudência, eles golpeiam fortemente nossos corações. Então nós temos que estar atentos a todos esses momentos em que nós criamos um desconforto, né? Para nós e para esses que estão ao nosso lado. E em cada momento desse, a gente esteja muito ligado para que esse desconforto, esse probleminha, seja logo resolvido, não cresça, né? Porque todos esses problemas podem gerar as paralisações do caminho, podem gerar dores, né? Porque pode, às vezes, muitas das vezes, se a gente deixa esticar muitas das vezes, né, pode nos machucar. Então Jesus fala para que a gente tenha cuidado, né, com o nosso falar, com as nossas opiniões, né, com os nossos gestos impensados, porque cada movimento desse nosso, ele pode se converter nessas pedrinhas venenosas que cortam os nossos pés, ameaçando muitas das vezes a nossa estabilidade na marcha, no caminho, na subida. Ela pode fazer com que a gente desista dos desafios, né, dos desafios da subida, e nós paralisemos na estrada, estagnemos na estrada. E aí ele pergunta para o Pedro, pergunta para o Tiago, né? Ele pergunta para o Tiago se essas bagatelas, né? Ele pergunta sobre a importância dessas bagatelas, né? Se ele consegue entender agora a importância dessas bagatelas. Eu falei Tiago, confundi de novo, Felipe, né? Dessas bagatelas no nosso esforço diário. Então nós temos que ter assim muita atenção, né? Porque na visão espírita, né, nós estamos assim andando, a nossa caminhada é pedra de morro acima, né? A cada dia um degrau, e nós estamos carregando conosco uma bagagem de imperfeições que vem há séculos em cada um de nós. E Jesus vem, né, e traz há 2000 anos atrás referências, porque ele fala que o reino dos céus, que o nosso desafio é o reino dos céus. A nossa meta é encontrar essa paz íntima que está dentro de nós, esse reino que existe dentro do nosso íntimo, porque Deus está dentro de nós. E nós precisamos encontrar esse Deus interno, esse Cristo interno. E ele, ao definir de que nós sejamos, que nós vamos ser no futuro, né, muito felizes, todos nós seremos felizes, encontraremos a paz, a harmonia, o equilíbrio, que é tudo que nós queremos na vida, tem um roteiro a seguir. Existe um roteiro. E era desse roteiro que o Felipe estava reclamando, que o roteiro estava muito desafiador. Mas sem esse roteiro que Jesus traz, e aonde está esse roteiro? Esse roteiro está nas bem-aventuranças, né? Está nas bem-aventuranças, porque nas bem-aventuranças, Jesus traz para nós todo o roteiro, né? No Sermão do Monte, todo o roteiro. Ele fala que felizes serão quem? Os humildes, né? Os pobres de espírito, os aflitos, os mansos e pacíficos, os que têm fome de justiça, os que perdoam. Então, ele traz toda uma referência a um roteiro para que a gente encontre essa paz no interior, que é o que a gente quer. Então a gente não pode desistir na vida daquilo que é aquilo que a gente quer. Como é que eu vou desistir da minha felicidade? Como é que eu vou achar que a referência está muito forte se o meu desejo é ser feliz? Ou a minha meta não é ser feliz, é ser infeliz? Porque se eu quero ser feliz, eu preciso seguir o roteiro. Só que esse roteiro, realmente, ele ainda está muito longe daquilo que nós construímos até hoje, que é o que tem guardado no nosso HD, né? Então, nós estamos muito longe, né? Muito longe disso. E para que a gente possa se aproximar, são necessárias, o Espiritismo traz para nós isso, as encarnações. Então não esperemos de nós desafios
saltos enormes na caminhada, porque a natureza não dá saltos. Isso vai ser feito gradualmente, gradualmente. Então, nós, como Jesus disse, vamos ser o sal da terra, né? Nós vamos ser a luz do mundo, mas à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, né? Esse salzinho, né? Nós vamos ficando mais salgadinhos, mais iluminados, mas isso é um processo de construção. Né? E ele fala que qualquer um de nós, no Sermão do Monte, que violarmos qualquer dos mandamentos, que é o mandamento maior do amor, cada vez que nós ferirmos o nosso próximo, nós vamos ter problemas, né? Vamos ter problemas, ou seja, nós vamos sofrer aquilo que nós construímos para os nossos irmãos. Né? Diz também que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, né? Nós não vamos entrar nesse reino dos céus. Se nós vivermos como hipócritas, né, que falamos, nós espíritas, que falamos uma coisa e produzimos e fazemos outra no nosso dia a dia, né, nós não vamos ter essa paz, encontrar essa felicidade, né, que nós tanto buscamos, né? Então Jesus, ele vem trazer para nós essas referências e nos dizer quais são as consequências dessas referências. Se eu quero ser feliz, se eu quero harmonia, esse conjunto de regras, esse roteiro que ele trouxe, é o meio, é o mecanismo. Se eu não quero, é uma escolha minha também. Mas eu acho que todos nós queremos ser felizes. Só que não coloquemos na nossa mente que nós vamos dar os saltos vão ser muito grandes, né? Talvez alguns consigam, outros não, mas de uma forma geral nós vamos subir de degrau em degrau. E na nossa vida, nossa encarnação, também aproveitemos isso, porque nós precisamos fazer com que um dia, cada dia, ele seja um pouquinho melhor, que a gente coloque, né, vamos dizer assim, coloque assim, mais valor, né, a cada dia nos nossos comportamentos, nos nossos atos, esses valores que Jesus nos ensinou, né? Então, como lição aprendida, né, a encarnação é o desafio, né, que nós temos, que a vida nos dá, né, é o desafio para que nós acordemos, despertemos para as nossas realidades e cresçamos, progredamos na direção dos ensinamentos de Jesus. O nosso grande desafio é o amor puro, que virá dos pequenos gestos, né? Dos pequenos gestos do dia a dia, né? É um sorriso aqui, é uma mão amiga ali, né? É um silêncio no momento de uma discussão que não pega muito bem, que tem alguém nos caluniando ou nos agredir, aí silenciamos. Esse jogo sempre com a visão de não criarmos problemas e de sempre estarmos de alguma forma ajudando aquele que está no nosso volta, porque às vezes o silêncio no momento de uma calúnia, de uma agressão ajuda, porque às vezes se seguimos na palestra, né, ou na discussão, às vezes pode sair outras coisas dessas discussões, como agressões, outras coisas mais, que não seriam necessárias. É não buscar fugir da vida como Felipe está fazendo. Essa construção de Felipe é uma fuga, para ele não enfrentar a realidade dele. Então, vamos seguir em frente, não buscar os vícios, né? Os vícios, né, que nós, todas essas fugas psicológicas, né? Das drogas lícitas, ilícitas, seja o que for, né? Buscar sempre um trabalho do autoconhecimento, em que conhecemos as nossas dificuldades, os nossos acertos, todo dia, como Santo Agostinho falou, e da autoaceitação. A autoaceitação não é só se aceitar como é buscar entender por que nós somos assim, né? É tentar compreender qual é a causa, ou quais são as causas dos nossos desvios, quando eles acontecerem, e trabalhar sistematicamente para que esses desvios no nosso cotidiano, que eles se transformem em luz para iluminar os nossos irmãos de caminhada. E vamos avançando assim, de degrau em degrau, né? E não esqueçamos, como os Espíritos falaram,
Só se conhece um bom espírita pelos esforços que faz para crescer, evoluir no roteiro ensinado por Jesus. No último capítulo do livro Libertação, tem um trechozinho do nosso querido Gubbio, né? Libertação é do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico. E o Gubbio é um instrutor, né, que está acompanhando o André Luiz nesse trabalho, desse livro, nesse momento, né? E ele fala assim, que a prece ajuda, a esperança abalsamiza, mas é a fé que sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma realizadora, é a alma da realização esperada. Então, é o nosso esforço diário em subir esses degrauzinhos, né? E toda pedra que vier, infelizmente vai vir, a gente tira a pedra e segue o caminho. E fala que em razão disso, ainda que a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos a santificadora ascensão. Ou seja, se a gente quer realmente crescer, temos que aproveitar cada minuto, cada dia, gente, cada hora. Felicidade, ele diz, paz e alegria não se improvisam, né? A gente não pode brincar com isso. Nosso crescimento, nós não queremos a felicidade, não queremos harmonia, não queremos paz, né? Para que a gente consiga isso, a gente não pode fazer isso por improvisação. É trabalho árduo, é trabalho duro, de todo dia. Ele continua dizendo que representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução do desígnio divino. Então, ele representa a conquista da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Ou seja, isso não é improvisado. Felizmente, desde agora, ele diz, estamos abrigados no santuário da boa vontade. E ainda neste instante, cabe-nos não esquecer da promessa evangélica. Quem perseverar até o fim será salvo, né? Então a gente tem que estar atento a essa observação de Jesus, da perseverança, da fé, de seguir em frente, da esperança no futuro, né? Porque nós estamos melhorando e nós vamos melhorar mais. Nós vamos construir essa paz íntima que nós tanto desejamos. E ele encerra falando assim, a graça celestial sem dúvida é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós para fixar-lhe os raios e recebê-los. Ou seja, ele fala que a graça, né, de Deus, a graça é um sol permanente que ilumina todos nós, né? Mas que é muito importante e urgente, porém, que nós criemos essas qualidades superiores que Jesus nos ensinou em nós, para que a gente fixe, porque o raio está iluminando a nós todos. Mas nós precisamos fixar esses raios em nós. E para que nós fixemos esses raios em nós, precisa do trabalho, um trabalho hercúleo, de um trabalho diário, sequencial, né? Sabendo que cada dia é um tijolinho. Cada dia é um tijolinho dessa grande construção, desse grande palácio lindo que somos nós próprios. Então que a paz de Jesus, né, esteja nos corações de vocês e que todos nós, nesses desafios da subida, nesses desafios do crescimento espiritual, saibamos exatamente, através do autoconhecimento, as nossas dificuldades e trabalhemos no processo de autoaceitação, da descoberta das razões, o que fazer para nos melhorarmos todos os dias, todos os minutos, todas as horas, trabalharmos incessantemente nesse trabalho, nesse processo de ascensão que vai nos levar, né, à nossa meta maior, que é esse encontro com Jesus. Então, que a paz